Este é o quinto vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios, todo domingo às 18h59. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito e doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E o artigo de hoje, porque eu sempre falo a partir de publicações científicas, o artigo de hoje tem um título que é irônico. É o seguinte: responsabilidade em inteligência artificial. Senhores, meu cliente robô se declara inocente. E a autora, o texto é em espanhol, a autora Graziella Laín Moyano, foi publicado em junho de 2021 na revista, acho que fala assim, Ars Juris Salamanticensis, Estudos. Está aqui embaixo na descrição o link para o artigo, mas o que ela fala? Ela primeiro faz um apanhado do que é inteligência artificial, de que é algo ensinado pelo homem, e com isso é claro que vai dar erro em alguns casos, o resultado da inteligência artificial. E nessa hipótese, a quem responsabilizar? Ela traz muitas questões relacionadas ao direito espanhol, porém, quando ela fala aqui da inteligência artificial e os argumentos dela que deveriam ser criados, novas condições jurídicas para responsabilização, inclusive uma nova categoria, porque o robô não seria nem uma coisa, nem uma pessoa, né? E aqui no Brasil nós temos os entes despersonalizados ou a pessoa judiciária, dependendo de quem você consulta na doutrina, são nomes diferentes para falar da mesma coisa. Quando você tem um CNPJ, mas você não tem uma personalidade jurídica, MEI, empresário individual, espólio, não existe uma personalidade jurídica, mas dá para segregar aquele patrimônio ali por uma questão convencional tributária. Aqui, ela está sugerindo algo parecido para falar em relação aos robôs, aos algoritmos de uma inteligência artificial. Eu não tenho como proposta do projeto contar cada pormenor do artigo, porque você pode ler aqui embaixo. Mas teve uma discussão que me ocorreu lendo o artigo que eu achei que vale a pena nós darmos uma pensada, principalmente se você vai usar inteligência artificial no seu negócio. Porque pode ser que você desenvolva internamente ou pode ser que você contrate alguém para desenvolver para você. E aí, essa questão da inteligência artificial, de quem vai se responsabilizar pela base de dados, pela veracidade daqueles dados, isso é importante constar em contrato. Porque se quando nós vamos construir, existe um engenheiro, um arquiteto que vai lá e fica de responsável técnico pela construção, ou às vezes cada parte do projeto existe um responsável técnico, um RT diferente, ou então, dentro de uma instituição de saúde, existem diferentes RTs, mas você consegue identificar caso haja algum problema. Quem que vai lá figurar no polo passivo num processo, né? E isso também acontece nas instituições financeiras, você não abre algo, você não se cadastra perante o Banco Central sem dizer quem que vai responder criminalmente caso a empresa faça algo errado, né, ou haja algum tipo de investigação. Por que não exigir o mesmo cuidado em relação à inteligência artificial? Eu já falo para os meus clientes, nem todos adotam, mas é a minha postura indicar, que coloquem, quando o assunto tiver como origem inteligência artificial, que isso fique claro para a pessoa que está consumindo o conteúdo.
Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando da PLR, que eu tenho sérias restrições a pessoa vender um assunto que não domina como se fosse seu. Isso é permitido nos Estados Unidos. No Brasil eu entendo que não, mas é feito em larga escala. Talvez você tenha comprado 4, 5 livros que a origem é o mesmo assunto e o assunto não foi adaptado para cá. E a mesma coisa pode acontecer com a inteligência artificial. Então, se você vai no supermercado e você vê uma caixa de leite dizendo no rótulo, contém leite, porque pode acontecer de alguém alérgico ou com algum tipo de doença tomar e não ter se dado conta que aquela bebida láctea continha leite, imagina só quando você traz para a internet para um conteúdo que pode ser completamente novo para a pessoa. Ela precisa saber que a origem daquilo é inteligência artificial. Então, esse artigo eu selecionei para chamar a atenção de você, empreendedor ou gestor de negócios que vai trabalhar com inteligência artificial, para pensar seriamente em avisar a quem está lendo o conteúdo que você vai disponibilizar de que a origem foi uma inteligência artificial. Você não precisa dizer qual foi o nome, nem o que você perguntou para ter como resposta, mas avisar. Conteúdo baseado em inteligência artificial, assim como às vezes você coloca conteúdo baseado em fatos reais. Não tem problema, é uma questão de transparência. E depois, se você vai contratar alguém para produzir algum conteúdo para você ou alguém para desenvolver algo para você, nesse caso é importante que no contrato esteja bem estabelecido. Você vai usar inteligência artificial ou não? Você se responsabiliza pela veracidade dos dados que a inteligência artificial está aprendendo ou não? E isso faz diferença, inclusive, na hora da precificação. Então, esse era o assunto de hoje. Espero ter contribuído para que você assuma menos riscos jurídicos. Qualquer dúvida, deixe o comentário aqui embaixo, também para sugestões. Compartilhe com pessoas que estão passando por essa situação e deixa o like, que aí o YouTube mostra para mais pessoas o vídeo. Aguardo você no próximo domingo às 18h59. Até mais!